Olá, meus amigos. Estamos de volta. Estamos aqui na segunda aula de conceitos sobre liderança e líder, né? Conceitos básicos que vocês viram na primeira aula e agora estamos voltando com a segunda aula com dois mais conceitos ou conceitos fundamentais para que vocês possam entender liderança e, acima de tudo, o trabalho de um líder. O que o líder precisa saber para que ele seja um bom líder? E, acima de tudo, um líder que exerça determinados cargos, né, de liderança em grandes conglomerados, em grandes empresas, principalmente exercendo alguns cargos de um governo, ou mesmo sendo um governo. É importante que ele saiba como trabalhar, como desenvolver a sua liderança e, acima de tudo, buscar novos objetivos. O conceito de compliance, que é o primeiro conceito importante que nós devemos falar, é o seguinte: esse compliance vem do inglês chamado do verbo to comply, que quer dizer, no sentido literal do termo, quer dizer assim, agir de acordo com a lei, não é? Agir de forma eticamente correto, mas o conceito ultrapassa essa ideia de eticamente correto. Uma empresa, né, um conglomerado, um projeto que você dirige, não é só você já agir apenas de acordo com a lei, né? Ele ultrapassa isso. O conceito de compliance quer dizer, é uma importante ferramenta na mitigação de risco, preservação de valores éticos e sustentabilidade corporativa e, acima de tudo, não só de sustentabilidade corporativa, de empreendimentos, de projetos, de grandes conglomerados de empresas, né? Com foco na preservação e estabilidade de negócios. Principalmente negócios do empreendimento que abarcam o mundo corporativo e estatal, gestões de empresas privadas e públicas e, acima de tudo, de grandes corporações. Então, esse conceito de compliance ultrapassa todos esses, né, conceitos básicos de você liderar um grupo de pessoas. Você lidera, na verdade, não só uma multidão ou um país que seja, né, ou até mesmo uma corporação que é multinacional em diversas partes do mundo e que você influencia o comportamento de pessoas ao longo de todo o mundo. Então você precisa ter esse conceito, né, acima de tudo na sua cabeça. O estudo da compliance começou por volta da década de 1950 do século passado. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos com a chamado compliance programs, ou programas compliance, na busca da preservação de delitos econômicos e empresariais dentro de uma regulação estatal e privada. Quer dizer, após a década de 1950, muitas das multinacionais já estavam estabelecidas. Nós encontramos no Brasil as grandes corporações de montadoras, chamadas montadoras de carros, a Ford, General Motors, né, as grandes empresas como a Mercedes-Benz, né, a Rolls-Royce, temos aí a Renault. Essas grandes empresas multinacionais vieram para o Brasil e aqui montaram grandes corporações também, que não só eles montavam o carro, mas também dependiam de várias outras empresas que forneciam produtos para que ela montasse lá o seu carro. Então, na verdade, eles também eram responsáveis por essa grande massa de fornecedores. Então, eles tinham que trabalhar de acordo, né, para que pudesse sustentar todas essas empresas e, acima de tudo, dentro de uma determinada norma bastante rígida de relacionamento e também com o próprio governo. Eles tinham que obedecer determinadas regras daquele país para que pudesse montar o seu carro lá. Então, eles precisavam entender exatamente esse conceito de compliance. Eu, na minha época de estudante em Campinas, visitei grandes corporações como a própria IBM, que já sumiu do mercado, no mundo todo. Foram comprados pelos chineses e já mudou. E eram corporações, eu conheci todas as grandes corporações de montador de carro, por isso que eu falo deles, porque também a estrutura organizacional das empresas era uma estrutura bastante parada, bastante fechada, onde você tinha uma diretoria, né,
daquela grande corporação, né, que fazia a governança daquela grande corporação, e você tinha os vários departamentos, as diretorias, depois os departamentos, depois os chefes, assim por diante, mas numa escala bastante rígida, que você não podia mudar aquilo. Aquilo era feito dentro de um determinado programa bastante rígido. E também toda a forma de estruturação da empresa era bastante rígida, né? Então, o conceito, para que nós pudéssemos buscar isso, muitas dessas empresas, né, começaram a ter problemas de sobrevivência, porque tinha uma estrutura bastante rígida, então buscaram uma forma de ultrapassar isso. Vimos também, não só já agora no nosso século, no século XX, há cerca de 5, 10 anos atrás, nós tivemos um problema sério de muitas grandes empresas entrarem em colapso. Os Estados Unidos tiveram uma bolha imobiliária que derrubou bancos, imobiliárias e grandes conglomerados empresariais. A General Motors, a Ford, que é a origem deles americana, acabaram realmente tendo problemas de sobrevivência. Então, buscou-se uma forma, buscaram-se a ideia do Compliance Program para mudar isso, né? Então, o conceito de governança corporativa e os programas de compliance estão intimamente ligados. Padrões de governança corporativa passam a fazer parte de um microsistema que perpassa pelo norteamento de ações e diretrizes de empresas públicas e sociedade de economia mista, com vistas ao cumprimento de regras constitucionais, além de imprimir transparência na prática empresarial, o que se traduz em confiabilidade e propicia, né, a longo prazo, a ampliação dos aspectos qualitativos que as tornam mais valiosas. Então, todas as empresas, a partir de um certo momento, buscaram reformular os seus programas, os seus projetos, de tal maneira que não só atenda à legislação local. Vocês viram, por exemplo, o Brasil desenvolveu o Código de Defesa do Consumidor. Então, as empresas começaram a se preocupar com a qualidade dos seus produtos. Então, se eles não tivessem feito um estudo, né, dentro do Compliance Programs, não conseguiam mudar, né, os produtos e a qualidade dos seus produtos, né? O conceito de governança, né, é o sistema pelo qual empresas, corporações, públicas ou privadas, são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento de sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Um exemplo disso, que passou por um programa de governança, foi o caso da Petrobras. A Petrobras passou por um problema seríssimo, né, de sobrevivência, entrou em falência. Então, se não entrasse com um programa bastante sério de governança, ela não teria voltado ao mercado e aos seus projetos, né? As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando de interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo das organizações, facilitando seu acesso a recursos, sejam recursos privados ou recursos públicos, né? E contribuindo para a qualidade, né, da gestão da organização, acima de tudo, isso vai contribuir para a sua longevidade e o bem comum, né? Exemplo de benefícios pela adoção do programa chamado Compliance Programs, né? Ou programas Compliance. Primeira coisa, para que você adota esse programa? Primeiro, para prevenção de riscos. Identifica os riscos de violação à lei. Se aquela empresa está violando a lei, eles têm que prevenir os riscos que essa violação estaria causando à empresa. Evita multas e evita processos, né, jurídicos sérios, que envolvem indenizações, né, e sanções. Segundo ponto importante do Compliance Program é identificação antecipada de problemas.
isso busca exatamente a possibilidade de fechar acordos com as autoridades. O que busca nesse acordo? A leniência e a delação premiada. Vimos ultimamente essa última situação de delação premiada, de tal maneira que, se você contar a verdade, certamente vocês poderão ser beneficiados com isso, diminuição da pena, né? Diminuição da multa, redução das penas eventualmente aplicadas, é isso. Se você faz uma delação premiada, você busca exatamente, você tem exatamente esse objetivo. Benefícios reputacionais. Inspiração para investidores e parceiros comerciais. Estímulo para os trabalhadores e estímulo para os consumidores. Veja, benefícios reputacionais são os benefícios da reputação. Se a empresa busca tornar bastante importante no mercado pelos seus produtos, isso é que te dá a sua reputação. Então, dentro do comprar esse programa, então você vai melhorar a qualidade do seu produto ou do seu serviço, e isso é que te vai dar exatamente a reputação do seu serviço, do seu produto no mercado. É isso que tem o comprar esse programa. Busca que os seus líderes, os seus diretores, né, dentro da empresa façam isso, né? E também, qualquer forma de liderança, você só adquire a tua reputação pela qualidade do serviço ou do produto que você faz, com certeza. Redução de custos e contingências. Evita que as empresas incorram em custos com investigação, multas, né? Publicações negativas, interrupção das atividades, inexecuibilidade dos contratos ou cláusulas ilegais. Muitas vezes a empresa, para ter algum lucro maior, faça lá um contrato, e dentro desse contrato você prevê, né, cláusulas ou indenizações, né, ilegais dentro de um contrato. Existe uma lei, né, de diretrizes, por exemplo, dentro do nosso sistema de legislação, do nosso sistema de lei, determinadas obrigações que você tem que cumprir ao elaborar um contrato, né, que são chamados contratos e obrigações. Se você não seguir ali a lei, exatamente, você pode amanhã ser enquadrado em determinadas situações que, dentro de um compliance program, você vai tentar acertar essas coisas de tal maneira evitar isso, né? E isso vem também, né, diminuir os custos da sua empresa com esses contratos mal feitos, né? Interrupção de atividades, greves. Às vezes os seus trabalhos não são bons, né? Então, ou você não está remunerando bem os seus empregados, você não está atendendo à legislação trabalhista do local, você pode ter interrupção dos seus trabalhos. Então, dentro do comprar esse programa, você vai buscar a adaptação à nova legislação trabalhista. Hoje, o próprio governo busca, dentro do comprar esse programa, melhorar a legislação trabalhista para melhorar também a forma de administração das empresas e a relação das empresas com seus empregados, né? Indenização e impedimento de acesso a recursos públicos ou participação de licitações públicas. Se uma empresa, por exemplo, não atende a todas as obrigações legais, certamente essas empresas terão dificuldades em acessar recursos públicos, do BNDES, que seja, por exemplo, tal. E isso ocorre em qualquer parte do mundo. Então é importante, dentro do compliance program, você prever essa situação em que, por que a empresa minha não consegue obter recursos do BNDES? Isso é um fato. Então, o que se busca com a Compliance Programs, ou Programa Compliance? Estabelecimento de ambiência de transparência, cooperativismo e boa governança. Ordem moral nos negócios e empreendimentos. Normatividade ética nas relações entre empresas, governo e o povo, né? E, acima de tudo, né, a defesa do consumidor, a busca defender o consumidor dos seus produtos, dos seus serviços, né? Então, essa normatividade, essa ética do seu relacionamento com o público é que vai dar ou não uma reputação àquela empresa, né? Coordenação de atividades, de serviços e de gente.
né, há normas e procedimentos nas atividades de serviço e nas relações com as pessoas, como o Código de Defesa do Consumidor, já bem dito, que é bem atualizado. O nosso Código de Defesa do Consumidor de Produtos e Serviços é um dos mais avançados do mundo. Então, dentro do programa Compliance, é importante sempre o líder daquela empresa que vai praticar a boa governança, ele sempre vai buscar conhecer muito bem, dentro do programa Compliance, quais são as coisas que estão dificultando, né, o atingimento dos seus objetivos, né, o atingimento exatamente da expansão da sua empresa. Então, é nesse sentido, meus amigos, que é fundamental, dentro do conceito de líder e, acima de tudo, de liderança exercida por um líder, que ele conheça todo e muito bem, né, os programas chamados programas Compliance para uma boa governança de qualquer empresa e de qualquer conglomerado, e mesmo até para que ele venha exercer qualquer cargo no governo. Existem determinados cargos técnicos no governo que o governo tem que funcionar, seja o Estado, seja o governo da federação, o presidente, através dos seus ministros, como nós temos agora o problema da pandemia. Claro que todas as pessoas que administram, né, recursos para atender as necessidades da pandemia têm que conhecer o que é um Compliance Program. Tem que entender quais são os conceitos básicos de governança para conseguir governar e acertar esse caos e nós atingimos o nosso objetivo. Era isso, meus amigos. Eu acho que nós temos aí esses dois conceitos fundamentais. É importante que você saiba com bastante clareza, né, o chamado o programa Compliance, ou também o conceito de liderança, para que nós possamos depois desenvolver aí a ideia de líder e de liderança. Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela segunda aula e voltaremos depois para a terceira aula e encerramento do nosso trabalho neste módulo 1. Muito obrigado.